Hoje é um dia muito especial. Dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Hoje nós completamos 507 anos da Reforma Protestante, um movimento que começou, que foi liderado por um monge agostiniano em 1517, na Alemanha, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele insatisfeito, indignado com as posições religiosas daquela época, ele afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, demonstrando a sua insatisfação, a sua indignação com a posição religiosa daquela época, sobretudo com a venda de indulgências, que simplesmente era o pagamento pelo perdão dos pecados. Você pagava e você era perdoado. Uma total anulação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para nos salvar e para mudar a história da humanidade. A Reforma Protestante, ela foi fundamentada em 5 princípios ideais. Ela foi baseada em 5 princípios fundamentais, que são os famosos, os 5 solas. Sola Escritura, somente a Escritura. Martinho Lutero defendeu que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deve ser a única e exclusiva base de todo cristão. A palavra de Deus, ela tem que ser o fundamento da vida do cristão, e não nenhum outro tipo de escrito, nenhum outro tipo de livro pode sobrepor o peso e o fundamento da palavra de Deus. Então, Paquito, sola a Escritura, sola a fide, somente a fé. Somente a fé deve ser a base da vida do cristão, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé no Criador, a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Somente a graça, sola gratia, a salvação, ela se alcança pela graça, o favor imerecido de Deus. Você não tem nada que você possa fazer que te dê a condição, o direito de ser salvo. Você já conquistou esse direito a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus e reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Ele morreu para poder pagar o preço da nossa condenação e nos salvar. Então a salvação é pela graça, é um favor imerecido da parte de Deus que nós conquistamos. Somente a Cristo, sola Christus, somente a Cristo nós devemos adorar. Somente a Cristo nós devemos nos prostrar e devolver toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós precisamos respeitar e ter admiração por todos os personagens bíblicos, homens e mulheres que tiveram uma vida íntegra, uma vida ímpar, que fizeram a diferença, que foram transformados por Deus, mas somente a Cristo nós devemos adorar. Somente em Cristo nós encontramos salvação e nós encontramos vida eterna. E o último sola, o quinto sola, é solia a glória. Somente a Deus a glória. Só Deus, Ele deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Há 507 anos, em 1517, no século XVI, nós começamos um movimento muito importante, liderado por Martinho Lutero, chamado Reforma Protestante. E hoje eu sou fruto dessa reforma. O cristianismo, protestanismo existe como consequência dessa reforma. A posição nos 5 solas, a posição na essência daquilo que ensina a palavra de Deus.
baseado no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo disse: e não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de experimentar, de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos de reforma o tempo inteiro na nossa mente. A reforma, ela começou em 1517, há 507 anos atrás, vereador Cícero, e ela não acabou hoje. A reforma, ela tem que acontecer todos os dias, principalmente dentro de cada cristão. Cada cristão precisa viver essa reforma diária para que você não se amolde aos padrões da humanidade e não se torne uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Todos os dias, seja a instituição, seja o cristão de forma individual, nós precisamos viver essa reforma interior. Nós precisamos acordar, colocar o nosso pé no chão e dizer: meu Deus, eu preciso ser reformado, eu preciso ser transformado, eu preciso viver a essência daquilo que ensina a Tua palavra, eu preciso viver os 5 solas na minha vida, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a Ele toda a glória. Todos os dias eu preciso viver a essência da reforma protestante. Hoje nós completamos 507 anos do movimento que não acabou, do movimento que é contínuo. A reforma é contínua. A reforma, ela acontece todos os dias. E com isso, pastor Eduardo, eu quero parabenizar todos os meus irmãos conhecidos como protestantes, todos aqueles que se posicionam por essa reforma diária. E não é uma reforma, Cícero, apenas contra a Igreja Católica, não. Eu sou reformador, eu sou protestante, eu protesto contra a Igreja Católica, não é isso. É uma reforma interior. Todos os dias eu viver a essência daquilo que ensina a palavra de Deus. Todos os dias eu buscar viver uma vida baseada nas Escrituras. Então, nesses 507 anos da reforma protestante, eu quero parabenizar todos os meus irmãos protestantes, igrejas evangélicas, seja ela qual for a placa, a minha igreja do Evangelho Quadrangular, as batistas, as presbiterianas, as igrejas pentecostais, as igrejas de bairros, as grandes igrejas. Que Deus abençoe todo o movimento protestante que começou há 507 anos atrás, através de um homem escolhido, chamado Martinho Lutero, que se posicionou, que se colocou como um reformador, alguém que não aceitou os padrões da época e queria viver de fato os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E eu encerro a minha fala nesse 31 de outubro, dia da reforma protestante, repetindo: somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente a Ele toda a honra e toda a glória. Bom dia a todos, que Deus abençoe.